Quando eu penso na luta que eu travo, eu vou usar a primeira pessoa do singular, eu vou falar de mim mesmo. Na luta que eu travo em relação ao pecado e suas consequências, eu penso nisso antes do conhecimento verdadeiro da graça de Deus e depois do conhecimento verdadeiro da graça de Deus. Eu sempre travei uma luta contra o pecado. Sempre. Eu acredito que todos aqueles que tiveram uma experiência genuína com o poder do Evangelho travam essa luta. Paulo fala dessa luta em Romanos 7. Todo aquele que teve esse contato com Deus e com sua palavra tem essa luta travada. Mas existe uma frase que diz: crer corretamente faz eu viver corretamente. Hoje eu analiso a forma que eu travava a luta antes de conhecer a graça de Deus. Entre parênteses, eu nunca venci essa luta. Entendam? Nunca venci antes de conhecer a graça de Deus. Eu sempre dizia, eu construo castelos, mas são castelos de areia. Eu ficava, não sei, suponhamos 1 dia, 2 dias, mas depois tudo vinha a ruir. E eu entendo essa luta antes do conhecimento genuíno da graça de Deus como uma luta completamente ineficaz. É como se eu excluísse o mais importante e essencial para se vencer essa batalha. É como se eu excluísse antes de conhecer a graça de Deus. Eu vou tentar explicar por quê. Antes eu travava essa luta com objetivos completamente errados, deturpados. O objetivo que eu travava essa luta não tinha nada a ver, ainda que em pensamento eu pudesse pensar isso e sugerir isso, mas não tinha nada a ver com Deus e seu amor, mas tinha a ver com minha salvação e minha perdição. Essa luta era travada com interesses próprios. O que eu quero dizer é que, ainda que eu não visse isso, ainda que eu não notasse isso, no fundo era isso. O que estava em jogo era minha salvação ou minha perdição dentro de uma luta travada. Um ringue em que o pano de fundo sempre era bem me quer, mal me quer. Se eu vencesse essa batalha, Deus me queria bem, e eu estou salvo, e eu sou querido de Deus. Se eu perdesse essa batalha, eu estou no inferno e me tornei inimigo de Deus. Era isso exatamente que eu vivia antes de conhecer a graça de Deus. Notem, eu não tinha essa consciência. Eu poderia estar vivendo isso hoje, achando que eu estava fazendo tudo aquilo para agradar a Deus, mas na verdade, Deus estava completamente excluído dessa luta. A verdade que
o amor de Deus e quem Ele é está totalmente excluído, estava totalmente excluído dessa luta. Então, quando me deparei com a graça de Deus, e eu me constranjo ao falar isso, quando eu me deparo com a graça de Deus e o que ela obrou em minha vida, em meu ser, em meu coração, mesmo tendo conhecido o Evangelho há anos e ter conhecido o Evangelho sistematicamente, nada adiantava, e o que ela obrou em mim foi completamente diferente. Ao conhecer a graça de Deus e o que Deus, Jesus Cristo, seu Filho, fez realmente para mim, todo o propósito dessa batalha mudou. Não tem mais nada a ver com meus interesses, mas sim no amor que eu tenho por Ele. Essa luta vai existir, baseada no que Ele fez por mim, no amor que eu sinto em quem Ele é, e entender o que Ele sofreu. O algoz do seu sofrimento para me dar a vida eterna. Não tem mais nada a ver com eu ganhar ou perder a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Ao conhecer a graça de Deus, eu entendo que eu tenho a graça de Deus. Eu não luto para ganhar a graça de Deus ou a salvação. Eu tenho a salvação. Ele me deu a salvação pelo que Ele fez e não pela minha luta, mas pelo sacrifício dele. Hoje, a minha luta contra o pecado mudou completamente. E o que o pecado faz em mim? Quando eu enxergo Ele, o amor dele, o sacrifício dele e o que Ele fez por mim, aí está exatamente a base, o sustentáculo da minha luta contra o pecado. Não tem mais nada a ver com os meus interesses, mas tem a ver com Ele e o que Ele fez por mim. Dar-se um nome, talvez, de gratidão por tudo que Ele me fez.